A vida cristã é uma trajetória de contínuo aprendizado. Isto é fato. É por esta razão que Salomão, quando escreve em Provérbios capítulo 4, versículo 18, ele diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Salomão está dizendo que o caminhar de um homem justificado é gradativo. O profeta Oséias, para corroborar o que Salomão dissera, no capítulo 6 e versículo 3 do livro que leva o seu nome, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então a caminhada cristã é uma caminhada de contínuo aprendizado. De tantas coisas que nós precisamos aprender, existem muitas coisas que nós precisamos aprender. Uma das mais urgentes é: precisamos aprender a cultuar a Deus. Isso é fato, porque Deus não recebe um culto qualquer. Deus não recebe um culto meramente religioso. Deus não recebe um culto supérfluo. É por isso que Jesus disse que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O nosso culto deve ser, em primeiro lugar, um culto individual, pessoal, que não se resume a 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, que passamos dentro de 4 paredes. Nós precisamos aprender a cultuar a Deus individualmente, mas também de forma congregacional. E o culto congregacional, nesses últimos dias, vem sofrendo algumas alterações, algumas inovações. Não quero me referir especificamente a esta congregação, porque eu vi aqui a liturgia tão reverente e organizada, mas ainda assim temos algumas coisas a aprendermos referente ao nosso culto congregacional. Culto este que acontece quando nós nos reunimos e estamos aqui presentes em um culto congregacional. E nesta noite eu quero falar com você de forma muito objetiva sobre algumas lições de um culto no céu. Diga comigo: lições. Mais forte: lições de um culto no céu. E o texto em apreço tem muito a nos ensinar. E dentro desse texto, exaurirmos algumas lições para melhorarmos o nosso culto congregacional. Lições de um culto no céu. Segundo alguns cronologistas da Bíblia, era exatamente o ano 740 a.C., quando acontece uma fatalidade em Judá: a morte do grande rei Uzias, um dos reis mais prósperos, mais espirituais, mais dependentes de Deus que a nação de Judá conheceu. Eu digo isso fazendo referência aos primeiros anos de seu reinado. A Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 26 que enquanto Uzias buscava ao Senhor,
fazia prosperar. O segredo do triunfo do reinado deste rei era que nos primórdios do seu reinado ele buscava fervorosamente a Deus, e na proporção que ele buscava a Deus, demonstrando a este Deus total dependência, Deus o fez prosperar. Lá vai uma palavra profética nesta noite. Enquanto você depender única e exclusivamente de Deus, Deus vai fazer você prosperar. Ainda que Ele conduza você a um deserto, a uma terra árida e inóspita, se depender dEle, Ele fará você prosperar. Mas, infelizmente, o diabo, que não gosta de ver ninguém crescer, ninguém prosperar, ninguém Deus, ninguém fazer as coisas nos moldes de Deus, conseguiu achar no solo do coração do rei Uzias uma brecha. E quando ele achou essa brecha, ele semeou uma semente maligna no coração do rei, chamada orgulho. Uzias, que agora até então era um rei próspero e abençoado, deixou Satanás inundar o seu coração de orgulho, de prepotência, de petulância, e Uzias se desloca da posição de rei e acha que é sacerdote. E o texto de 2 Crônicas 26 diz que ele pega o incensário, achando que tinha essa moral, essa autoridade, e entra no templo para queimar incenso, com incensário de ouro na sua mão, algo que não era a sua vocação. Deus não chamou Uzias para ser sacerdote, Uzias foi chamado para ser rei. Então aprenda uma coisa aqui na introdução desse sermão: não queira entrar em uma porta que Deus não abriu para você entrar. Não queira estar em uma posição que Deus não chamou você para ocupar. Se você ocupar a posição que Ele te colocou, Ele vai te honrar. Agora, se for por vontade própria, você querer ocupar esta posição, cuidado. Vá na direção de Deus. Glória a Deus, aleluia. E queridos, o sacerdote Azarias soube nesse episódio que Uzias estava dentro do templo, queimando incenso. Ele convida mais 80 sacerdotes e vai repreender o rei não se humilha. E até onde eu entendo, o dever de quem está errado é se humilhar, é descer, engatar uma ré e voltar. Uzias bateu em frente com o sacerdote Azarias, e a Bíblia diz que ele foi acometido instantaneamente de uma lepra na sua testa, e não teve para onde correr, morreu leproso, porque desobedeceu a voz corretiva de Deus. Quando Uzias morre, no ano 740, é o ano em que Deus resolve chamar Isaías para exercer o seu ministério profético. Agora é interessante observarmos que a chamada de Isaías, ela não está necessariamente atrelada à morte do rei Uzias. Não. Simplesmente acontece no contexto da morte, exatamente no ano 740. Mas, André, a chamada de Isaías não está atrelada à morte de Uzias. Pergunte para mim, por que, pastor? Só vou responder se você perguntar mais alto. Por que, pastor? Por que, pastor? Porque para Deus levantar você, Ele não precisa derrubar ninguém. Para Deus levantar você, Ele não precisa matar ninguém. Se chegar o tempo de Deus se levantar, haja o que houver, venha o que vier, a mão do Eterno vai erguer você que pode levantar a mão. Glória a Deus, aleluia.
O que marca o chamamento de Isaías não é a ocasião da morte, não é o vazio que Uzias deixou no trono e nem na casa palacial. O que marca o chamamento de Isaías é a visão que Deus lhe dá de um culto que estava acontecendo no céu. Glória a Deus. Eu não sei se você sabe, mas exatamente agora, exatamente às 9h10, como está acontecendo um culto aqui, lá no céu também, há um culto ao Deus eterno, há uma milícia de seres angelicais que estão cultuando a Deus nesse momento. E se eu fosse você, pela fé, uma conexão espiritual, eu me unia a estes seres para adorar aquele que está sentado no trono e é digno da glória e do louvor. Estou sentindo ele aqui nessa noite. Estou sentindo o Espírito Santo aqui. Então, o que marca o chamamento de Isaías foi, sem dúvidas alguma, a visão do culto dos serafins. Serafins no original significa aqueles que ardem, aqueles que queimam, aqueles que encandecem. Glória a Deus. Aleluia. Então, se no trono de Deus existem seres que estão adorando ao Senhor, e estes seres queimam, estes seres ardem, estes seres encandecem, querido, não é normal você vir para o culto e não sentir arrepio na alma. Não é normal você estar em um lugar de culto como esse e não sentir seu corpo aquecer pela presença de Deus. Eu venho dizer nesta noite, o Espírito está aqui e está aquecendo os céus. Aleluia, Jesus. Aqueles que ardem, aqueles que queimam. E a visão começa com Isaías descrevendo, André. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Primeira lição do culto no céu. Isaías conseguiu tirar o seu olhar da catástrofe do momento. O Espírito Santo tira o olhar de Isaías do caos, da crise existencial em Judá, e coloca os olhos de Isaías no céu. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: desfoque o seu olhar dessa luta. Jesus, desfoque o seu olhar deste contratempo. Desfoque o seu olhar dessa tempestade e olha para o céu. Olha para o trono, porque no trono está sentado um Deus que rege, que comanda, que controla e domina tudo. Então ele manda dizer para você: fica em paz, porque ele não perdeu a direção e o combinar ao Ecclesia. Ele não perdeu o controle da sua vida. E eu vim profetizar: vai dar tudo certo. Vai dar. Quando Isaías tirou o olhar da terra para observar o contexto do culto no céu, ele viu Deus assentado no alto e sublime trono. Sabe qual é a primeira lição do culto no céu? É que Deus era o centro. Isaías não viu o primeiro trono, Isaías não viu primeiro os seres angelicais, Isaías primeiro viu Deus, porque o centro do culto no céu é Deus. Ele diz: eu olhei e vi Deus. Veja Deus esta noite no culto. Venha para o culto para você
controle de tudo. Quem veio aqui para ver Deus, quem veio aqui para ver Deus, ele sempre no céu. Diga que eu sempre no culto na terra. Então o culto não pode ser humanista. O culto não pode ser cristo ou egocêntrico. O culto é teocêntrico. O culto é cristocêntrico. Cristo no centro, Deus no centro. Quem veio adorar ao Senhor, levante a mão para dar a Ele. Glória a Deus, aleluia. Primeira lição do culto dos serafins, do culto no céu, é que Deus é o centro. A segunda lição do culto dos serafins. Primeiro, qual é? Diga comigo, Deus é o centro do culto. Segunda lição é que a morte de um rei, de um grande rei terreno, é que o caos, a crise existencial em Judá não afetou nada no céu. Eu não ouvi nem glória porque você não entendeu, mas eu vou repetir. A crise na terra não afetou nada no céu. O culto continuou. Deus continuou sentado no trono, sendo adorado. A terra pode estar em crise, mas o céu não está. Deus manda lhe dizer que o céu não está em crise. E tem vitória, e tem prosperidade, e tem honra, e tem virada de cativeiro. Deus vai agir em seu favor, ainda que a terra esteja em crise, mas o céu não entra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: o céu não entra em crise. Tem problema, pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, pode ser quem for. A crise pode descer no Brasil, não tem problema, mas o céu jamais entrará em crise. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor é o Senhor da nação. Que nação? O povo especial, zeloso, de boas obras. Não se importe se a crise chegar no Brasil, o céu não está em crise, e é um Deus que vai continuar cuidando